Então, o que acontece? Quando eu tenho um bloquinho, se eu aplicar uma força, eu vou fazer com que esse bloquinho ele entre em movimento. Então, ele vai mudar de velocidade, vai passar a ter uma aceleração. Repara aqui, olha só, nas duas situações, os blocos têm a mesma massa, só que aqui a força está sendo aplicada na horizontal. Já nessa outra situação, tá vendo que a força ela é um pouquinho inclinada? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu faço uma força assim, parte dessa força vai empurrar o bloco na horizontal. Tanto que eu vou conseguir empurrar esse bloquinho. Não vou fazendo uma força desse jeito? Sim. Só que essa força não vai ser muito eficiente. Por quê? Parte dela vai empurrar o bloco na horizontal, mas uma outra parte dessa força está empurrando o bloco contra o chão. Então não é uma força que está sendo muito bem aproveitada. Já desse jeito aqui não, ó. Eu fazendo uma força assim na horizontal, toda essa força vai ser utilizada para mover esse bloquinho aqui. Já que não. Uma parte realmente vai utilizar, né, para empurrar o bloco na horizontal, mas uma outra parte dela empurra o bloco contra o chão. Então ela não é tão efetiva. Bom, o que Uhum. acontece? Se eu fosse montar a segunda lei de Newton para essa primeira situação, como é que ficaria? Aí como é que é a segunda lei de Newton? É aquela força resultante é igual a m vezes a. Qual é a força resultante aqui? É essa, porque é ela que vai fazer o sistema se mover. Então vai ficar assim, ó, no lugar de FR, vou escrever FA igual a massa desse bloco a gente não tem. E a aceleração desse bloco eu vou chamar de A. É a aceleração do bloco A. Beleza, então por primeiro eu consegui montar isso aqui, ó. Vou parar aqui e agora eu vou para o segundo bloco. No segundo bloco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força aqui e vou dividir ela em duas. Uma parte horizontal, que vai ser essa força aqui, ó. Vou chamar ela de FBX. Por que FBX? Que é o FB na direção do eixo X. Lembra do eixo X e eixo Y? Uhum. E eu também conseguiria dividir ela na sua parte vertical, que seria isso aqui, ó. Só que essa parte vertical a gente não vai usar, que seria o FBY. Por que eu não vou usar? Porque essa força está sendo aplicada assim, ó. Ela não vai influenciar em nada no sistema. Então eu preciso dessa daqui, tá? Então, ó, eu tinha o FB, eu dividi esse FB em duas, FBX e FBY, sendo que eu só vou precisar do FBX. Por quê? Porque essa força está na horizontal e esse bloco vai se mover na horizontal. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a M vezes A. Quem é a força resultante? Vai ser o FBX igual a massa desse bloco. Vou chamar de M mesmo, que é a mesma massa do outro. E a aceleração que ele vai ter? Vou chamar de AB. Aí aqui que está o pulo do gato. A gente chegou a ver essa matéria lá em vetores, aí eu não sei se você lembra. Quando eu tenho um vetor, eu consigo transformar em dois. Mas como é que eu calculo essa partezinha aqui, ó? O que é o FBX? É o valor do FB na direção. Tá vendo que eu tenho um ângulo aqui? Uhum. Reta. Então, quando eu jogo o vetor na direção do ângulo, eu uso cosseno. Então, como é que eu vou escrever o FBX? Ele é o valor do FB, só que vezes o cosseno daquele ângulo ali. Então, ó, o FBX virou isso. Igual a M vezes o AB. Aí ele deu o valor do cosseno do ângulo e tem o valor do FB. E aqui também, na verdade, ó, vou até continuar aqui, ó. O FA a gente tem, vale 20. Então aqui vai ficar 20 igual a M vezes a aceleração do bloco A. E aqui também, o valor do FB vale 50 vezes o cosseno do ângulo. Ele deu na questão, se não me engano, deixa eu ver aqui que eu tenho ele aberto aqui. Não vai aparecer para você não, mas eu tenho aqui, ó, cosseno do ângulo ele deu como sendo 0,8. Então vai ficar 50 vezes 0,8 igual a M e a aceleração desse bloco B.
Aqui eu vou multiplicar também, tá? Ó, 50 vezes 0,8 vai dar 40. Então, 40 igual a M vezes AB. Dessa lista aí é a questão mais chatinha, que dava mais trabalho mesmo, tá? Nossa, eu nunca vou saber fazer isso. Imaginei. Por isso que eu falei, tem que ser numa aula mesmo, para pelo menos você ver como é que faz. Então, e para finalizar, eu tenho esses dois resultados aqui, ó. Ele quer que a gente calcule a razão entre o... Deixa eu só ver se é o... Entre o AB sobre o AA. Ele quer que a gente calcule a razão, a divisão dessa aceleração dividida por essa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação e vou dividir por essa. Como é que vai ficar? Ó? Primeiro, eu vou repetir essa aqui no cantinho, tá? Ó. Agora começa assim, 40 igual a M vezes o AB. Aí agora eu vou dividir pela outra. Então, dividido por... Agora eu vou repetir essa aqui. 20. Aí vem igual a N vezes M vezes o AA. Aí aqui eu posso fazer assim, ó. Posso cortar esse M com esse N, porque eles são iguais. Quanto é que é 20? 40 dividido para 20? Dá 2. E o que sobrou do outro lado? AB dividido por A. Pronto, ó. Então a razão vale quanto? Do AB dividido pelo A vale 2. Essa seria a resolução, a resposta 2. Bem divertida, né? Tô sentindo que você gostou dessa. Não. Então, ó, eu vou tirar foto, não precisa... Não sei se você está copiando. Eu já estou copiando, mas se o senhor quiser tirar foto... Vou tirar uma fotinha, que aí eu posto para você aí, Nath, te mando pelo WhatsApp. Tá bom. Deixa eu só chegar essa mesa para cá, depois eu arrumo aqui para você de novo. Ô, professor, o senhor tem ideia de quando vai voltar às aulas? Cara, para vocês, a aula presencial esse ano não vai ter. Só vai ter pro terceiro ano. E como que vai ficar a avaliação final? Isso ainda está se resolvendo. Ninguém ainda não tem uma resposta definitiva, não. Eu acho que vai acabar juntando esse ano com o ano que vem. Que isso, professor? Assim, você, de qualquer maneira, ano que vem vai estar no segundo ano. Você vai tentar dividir os conteúdos do primeiro e do segundo ano no ano que vem. Eu acho que vai fazer isso. Mas não vai haver dependência, né? Ou vai haver? Eu acho que não. Pelo menos para os alunos que estão fazendo alguma coisa, acredito que não vai ter, não. Agora, para quem não está fazendo nada, que eu acho que, de repente, vai ficar um pouquinho mais prejudicado. Assim. Mas não acredito que vai fazer nada também, porque esse ano é um ano totalmente diferente, né? Sim. Tem gente que tem acesso à internet, tem outros que não. Então não tem como a gente, sei lá, vai ter que ver muito como é que vai fazer. Acho que agora que com o novo secretário que essas coisas vão andar mais um pouquinho. Acha que isso vai prolongar para o ano que vem ou não? Oi? Acha que esse modo de estudo vai prolongar para o ano que vem ou não? Acho que sim. Eu acho que ano que vem deve ser... Vai ser uma coisa meio a meio. Sim. Vai ser um pouco vai ter presencial, mas ao mesmo tempo vai ter a distância também para poder dar conta de tudo, né? Ainda mais se for fazer 2 anos em um ano só. Apesar que é possível. Normalmente tem escolas que o terceiro... os alunos eles têm todo o conteúdo no primeiro e no segundo ano, aí fecha a matéria toda no primeiro e segundo ano. E terceiro ano revê tudo. É só uma revisão, que é um preparatório. Então é possível fazer. Acho que dá para fazer de boa. Mas se bem que as escolas particulares já voltaram, né? As aulas. Voltaram, mas... ainda estão em teste, né? Não são todas as escolas que voltaram. Aqui o trabalho não voltou ainda, não. E mesmo as que voltaram, não está voltando com todo mundo. Então,
complicado, tá com 10 alunos só na sala de aula. E o restante tudo em casa. Só vai voltar ao normal mesmo quando surgir a vacina, né? A vacina. Bom, tem uma previsão aí que de repente até dezembro, né? Agora tem que ver se... Mas essa vacina aí não é confiável não, professor. Não, assim, ainda tem que esperar, ainda aí até fabricar para todo mundo também vai demorar. Vai pegar uma boa parte do ano que vem. Posso apagar isso aqui, então? Oi, professor? Posso apagar isso aqui? Pode sim, pode. Tá, então isso aqui eu já tirei uma foto e já mando para você, tá? Deixa eu... Obrigada, professor, por estar fazendo isso pela gente. Nada, pô. Eu queria que, na verdade, as aulas fossem assim, que... Sim, nossa, ia ter um super suporte se fosse desse jeito. Não é? Uhum. Mas o problema é que a maioria não tem, né, acesso à internet aí. Isso que acaba pegando. Mas eu tô super entendendo a sua matéria, professor. Só nessa atividade que eu fiquei com muita dificuldade. Não, realmente esses exercícios eram mais complicadinhos mesmo. Então, é super normal você ter ficado com dúvida. Deixa eu colocar aqui para a gente ver a próxima questão. Então, essa número 1, a resposta é letra C, tá? Essa número 2, ela já é bem parecida com o que a gente estava fazendo. Vai dando uma lidinha nela aí, que eu vou desenhar aqui rapidinho no quadro, para facilitar. Tá com a sua irmã aí? Sim. Ah, beleza. Depois eu vou preencher isso aqui, ó. Então, a questão é assim, um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como mostra a figura. Sabendo que o carrinho tem massa de 200 gramas, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado será... Então, deixa eu interromper aqui. Voltei para cá. Eu tinha mexido na câmera, vê se ela está numa posição boa de novo. Só puxa de novo para a esquerda, professor. Esquerda, assim. Tá, agora tá bom. Então, não sei, aqui acho que não vai dar para ver porque está muito pequenininha. Aqui eu tenho um carrinho, a massa dele é de 200 gramas. Aí eu passei para quilograma, tá? É só dividir por 1000, aí ficou 0,2 quilogramas, tá? Ele vai ser puxado por esse outro pezinho aqui que está pendurado. E esse peso tem massa de 5 quilogramas. A questão só está pedindo para a gente calcular a aceleração. Aí eu pergunto para você, qual é a força aplicada a esse bloco que vai puxar ele para baixo? Força-peso. É o peso dele, beleza. Lembra como é que se calcula peso? A fórmula do peso? Ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa desse cara é 5. A gravidade aqui na Terra é 10. Então vai ficar assim, ó. Vou calcular o peso dele aqui, ó. Peso. A massa dele é 5 vezes a gravidade, que é 10. O peso dele vai ser de 50 newtons. Não é isso? Sim. Então já sei que todo esse sistema está sendo puxado por esse bloco aqui, cuja força é de 50 newtons, que está puxando eles para baixo. Agora a gente calcula a aceleração. Aí como? Vamos jogar naquela famosa segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa total, que é a massa dos dois blocos, vezes a aceleração.
Quem é a força resultante? É a força que está puxando o sistema todo. E a força que está puxando o sistema todo vale 50 newtons. Então, ó, no lugar do FR, 50. Igual. A massa total. Ó, aqui tem massa de 5 e aqui tem massa de 0,2. Então, juntos eles vão ter quanto? É só somar. 5 mais 0,2 vai dar 5,2. Pronto. 5,2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 50 dividido por 5,2 igual a A. Aí agora é só fazer essa divisãozinha aí. Tá? Deixa eu fazer aqui. Vai dar 9 e uns quebradinhos, só para a gente ter o valor exato. 50 dividido por 9,6 mais ou menos. Metros por segundo ao quadrado. Pronto. Bom, tá vendo? É bem parecido com as questões que a gente estava fazendo. Só que aqui ele só pediu para calcular a aceleração. Não precisa calcular a força de tração no fio. Então, é só isso. Deixa eu só ver ali qual a resposta seria. Seria C. É letra C, isso aí. 9,6 metros por segundo. E aí? Tranquilo essa? Tranquilo. Tá, deixa eu só ver aqui minha filha aqui, eu tô sozinho com ela. Ana Júlia? Ana Júlia? Era pra me deixar essa folha aqui, ó. Era pra me deixar essa folha aqui em branco. Pra mim não tá se calculando. Eu vou deixar isso aqui. Desculpa, gente, que a minha filha saiu correndo ali pra casa da vizinha. 3 anos a garota. Oh, meu Deus. Nem avisou nada. Deixa eu tirar uma foto. Pronto. Bom, então é isso. Vamos para a próxima questão, tá? Tá. Bom, número 3, ela começa aqui embaixo. O sistema abaixo está em equilíbrio. Deixa eu ir lá para cima agora. Ah, tá. Deixa eu fazer esse desenhozinho aí. Tá, então, ó. Aí tem aí um sistema aí, são 2 blocos, um de 4, um de 6 quilogramas. Aí tem 2 fios, um fio em cima e um fio entre 2 blocos. A questão que é que a gente calcula é a razão entre T1 e T2. O que são esse T1 e T2? São as trações no fio 1 e a tração no fio 2. Então, a gente tem que calcular essas duas trações e depois dividir uma pela outra, tá? É o T1 sobre o T2. Então, deixa eu interromper aqui. E aqui. Tá dando para ver o quadro de novo?
Sim. Então, vamos lá. Aqui em cima, esse é o fio 1 e aqui é o fio 2. Então, vamos olhar primeiro para o de baixo. Nesse bloquinho aqui de 4 quilogramas, quantas forças estão agindo sobre ele? Ele tem peso, por exemplo? Sim. Sim. Todo corpo que tem massa tem peso. E o peso age assim, ó. Eu vou chamar de P2. Esse aqui vai ser o bloco 2. Esse aqui é o bloco 1. Beleza. De cabeça, quanto que vale esse peso aqui? Peso. É o peso desse cara aqui, ó. A massa dele é 4 quilogramas. Para ter o peso dele, a gente tem que multiplicar por 10. Então vai ficar 4 vezes 10, 40. Pronto, eu já tenho o peso dele. Só que ele não está caindo, por quê? Porque o fio não está fazendo uma força para cima. A força que esse fio faz para cima é chamada de tração. Eu vou chamar de T2. Mas, ó, esse bloco, ele está se movendo? Ele está caindo? Sim. Não. Não, não está caindo, porque eles estão tudo presos, tá vendo? No teto. Tá todo mundo, é como se estivesse tudo pendurado por alguma coisa. Ah, sim, sim. Ele não está caindo. Se ele não está caindo, isso quer dizer que essa força que está para cima é igual à força que está para baixo. Então, vou igualar aqui, ó. A força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Mas a força que está para baixo não vale 40? Sim. Então, o T2 também vale 40. Então, eu acabei de determinar o valor de T2, tá? Vamos para o bloco 1 agora. No bloco 1, tem quantas forças agindo aqui no sistema? Tem peso esse cara? Sim. Tem. Isso aí. Vou chamar de P1, tá? Que é o peso do corpo 1. Vai, de cabeça. Quanto é que vale o peso dele? 60? 60 newtons? Bem, 60 newtons. Tá vendo? Mas aqui não tem um fio. O fio tá puxando ele para baixo, não tá também? O fio não tá com uma força puxando esse bloquinho aqui para baixo? Sim. Então aqui também vai ter uma tração. Vou desenhar lá do ladinho aqui, ó. Que tração é essa? É o T2, que é a tração nesse fio aqui, que é o mesmo no de baixo. Agora, vamos olhar para esse fio de cima. O A, esse bloco aqui, não vai, a tendência dele não seria se mover para baixo? Sim. Então, esse fio vai fazer uma força para cima, para segurar ele. Aí, aqui sim, como o fio é diferente do de baixo, isso aqui é uma outra tração que eu vou chamar de P1. Aí, a gente tem a mesma situação que aconteceu aqui, ó. Esse bloco está parado, mas tem 3 forças agindo sobre ele. 2 para baixo e uma para cima. Qual é a condição para ele ficar parado? É se a que está para cima tem que ser igual a que está para baixo. Então, a gente vai dizer isso aqui, ó. O valor de T1 é, na verdade, o somatório entre T2 mais o P1. Tá vendo? As duas forças que estão para baixo, que são T2 e P1, tem que ser igual à força que está para cima. Então, agora dá para a gente resolver também, ó. O T1 é o que eu vou calcular. O valor do T2 eu já tinha calculado aqui, 40. Mais o peso do cara ali, que vale 60. Somando dá quanto? 100? 100. Então, eu descobri o valor da tração, ó. Tanto de T2 quanto o T1. Vocês estão com o exercício aí na mão de vocês? Sim. Dá uma olhadinha se ele quer calcular T2 sobre T1 ou T1 sobre T2. Tá logo abaixo do desenho, ele diz isso. Ele pede a razão. Ele pede. Ah, é razão. A razão que é T1 sobre T2 ou T2 sobre T1? T1 sobre T2. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. A razão, ele quer calcular a razão entre T1 sobre T2. Quanto que vale o T1? Vale 100. Dividido pelo T2, que vale 40. Então, é só fazer essa continha. Eu posso simplificar aqui o 0. O 10 e o 4, dá para dividir os dois por 2.
Aí ficou 10 por 2, 5. 4 por 2, 2. 2. Então fica 5 sobre 2. Letra B. Letra B? D. Então é isso. Show. Deixa eu tirar uma fotinha disso. Eu tirei a fotinha. Tá bom. Ô, professor, depois o senhor poderia enviar essas fotos que o senhor está tirando? Sim, eu vou fazer isso, tá? Tá. Tô fazendo isso para vocês mesmo. A gente não Obrigada. perde tempo com vocês copiando. Deu para entender mais ou menos? Oi? Deu para entender mais ou menos a questão? Deu. Ah, tá. É que esses são mais elaborados mesmo, tá? Então, por isso que normal se vocês ficaram com dúvida Por isso que o antes de professor fazer. passou menos, né? Oi? Exercícios. Por isso que o senhor passou menos exercícios, pela dificuldade, né? Foi. O dessa semana, vocês já viram lá, que é sobre plano inclinado? Sim, a gente já fez. Tranquilo, né? Uhum, eu achei tranquilo. É assim. Deixa eu ver aqui essa próxima questão. Ó, então vamos lá. Oi, ia falar alguma coisa? Não. Ó, questão número 4. Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, a tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3 metros por segundo, é D. Então, a gente está querendo calcular a tração no cabo do elevador. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Essa é a número 4, não é isso? Uhum. Então, aqui, eu vou tentar aqui representar aqui um elevador. Eu sei que o desenho demais. A massa do elevador, se não me engano, acho que são 1.500 kg. Então, ele vai ser ele está sendo puxado para cima, tá? Se eu perguntasse para vocês, então, ó, quais forças estão sendo aplicadas a esse elevador aqui? Ele tem peso, e o peso age sempre na vertical e para baixo, assim, ó. Uhum. De cabeça, qual vai ser o peso dele? A massa é 1.500. O peso vai valer quanto, então? Tem que multiplicar por 10, não é isso? Uhum. Multiplicando por 10 vai dar... Só acrescentar mais um zerinho ali, vai dar 15.000 newtons. Uhum. Bom, já que ele está subindo, então o fio, esse cabo aqui, ele faz uma força para cima. E a força que o fio faz, que o cabo faz, é chamada de tração, que é o que a gente está querendo calcular. Ele falou que ele vai se mover para cima com uma aceleração, se não me engano, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso mesmo. Tá, então aí como é que a gente vai descobrir o valor dessa tração? A gente vai jogar lá de novo na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a M vezes A. Só que força resultante, meninas, olha só. Tá vendo que eu tenho duas forças? Uhum. E elas estão em sentidos opostos, uma para cima e outra para baixo. Como é que eu calculo a resultante de forças que estão em sentidos opostos? Eu tenho que diminuir, subtrair. Então, vou diminuir primeiro a que está para cima, menos essa que está para baixo, que vale 1.500. Uhum. Ah, por que não ao contrário? Por que não 1.500 menos T? Porque ele está se movendo para cima, não tá? Então, primeiro eu coloco a força que se move, que tá, a força que está apontada para o lado que ele está se movendo. Então, ficou assim, tá? A força resultante ficou essa força que está para cima, menos essa força que está para baixo. Igual a massa desse bloco é 1.500. Então, no lugar do M, vou escrever 1.500. Vezes a aceleração que a questão deu, ó. É 3. Pronto, aí agora é só fazer essa continha. Então, aqui, ó. Vou repetir o T. Aí, vou multiplicar aqui, ó. 1.500 vezes 3 dá 4.500.
Esse cara aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. Tá? Então, ó, multipliquei e o tá negativo, passei para o outro lado positivo. Aí agora é só somar. 4.500 mais 15.000 dá 19.500. Então, T igual a 19.500. Como é força, é medida em Newton. E aí? Essa aí tá fácil. Tá fácil. Então, o que a gente precisava saber aqui? As forças que agem nesse cara aqui, que era peso e atração, que é a força que o fio estava fazendo para cima, e depois jogar na segunda lei de Newton. Uhum. Aí saber que para calcular a força resultante, esses dois caras estão em sentidos opostos, por isso que eu subtraí aquilo ali. Deixa eu tirar a fotinha. Vamos ver aqui a próxima. Ah, tá. 3 blocos. Deixa eu colocar aqui para vocês também. Então, a questão número 5. 3 blocos A, B e C, de massa 4, 6 e 8 kg, respectivamente, são dispostos conforme apresentado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá. Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força horizontal F, que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado AD. Resumindo a história, ele quer descobrir qual é o valor dessa força F aqui. Tá aparecendo esse cursor aí para vocês? Sim. Tá. Então, ele quer saber qual é o valor dessa força F para que esse bloco C aqui se mova para cima com velocidade com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, tanto o A, o B e o C, eles vão ter a mesma aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ser tranquilo essa questão. Deixa eu só representar aqui para vocês poderem acompanhar. Esse é o 5. Espaços 4, 6 e 8. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho 2 blocos que estão pendurados e tem um que está numa superfície aqui horizontal, tá? Bom, qual é a força que está puxando esse bloco C para baixo? É o peso dele. A massa é 8 kg. Então, o peso dele vai valer quanto? 8 kg. 800? Quase. 80? 80. Isso aí. 80. Esse aqui também é o B.
O B também tem o peso dele, que também está ajudando a puxar ele para baixo. Então vai ser 60. Então, ele tem aqui o peso do B. Se a massa era 6, o peso dele vai ser 60 newtons. Então, aqui, ó. E aqui eu tenho a força F puxando, tentando puxar todo mundo nesse sentido aqui assim, não é? Uhum. Então a gente pode levar em consideração que o F e essas duas forças aqui, elas estão em sentidos opostos. Essas duas puxam ele assim e o F está puxando ele ao contrário. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos usar a famosa segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Então, a força resultante, lembra que quando tem forças em sentidos opostos, você tem que subtrair, diminuir? Uhum. E forças no mesmo sentido? A gente tem que somar. Então, vai ficar assim, ó. Essa que está para um lado vale F, eu quero descobrir. Menos o somatório dessas duas que está puxando para o outro lado. Então, esse é o peso do B mais o peso do C. Igual a massa total, que é a massa de todo mundo junto. Daqui a pouco a gente soma isso. E a aceleração a gente tem. Então, agora vamos substituir os valores, tá? O F é o que eu quero descobrir. Menos o peso do B vale 60 e o peso do C vale 80. Então, aqui vai ficar 60 mais 80 igual... Quanto é que vale a massa total? A massa de todos eles juntos? 18. 18 vezes a aceleração que ele deu. Vê se você consegue enxergar aí. Acho que é 2. É 2, sim. 2. Pronto, aí agora é só resolver isso aqui. Então, aqui vai ficar F menos 60 mais 80. 140. 140. Igual 18 vezes 2. 36. 36. O 140 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então vai ficar F igual ao 36 mais o 140. F igual a 176 newtons. Então, isso quer dizer que esse bloco tem que ser puxado por uma força de 176 newtons para ter aquela aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu tirar foto. Eu tinha tentado fazer essa, professor. Só que o meu deu 180 newtons. Quase, né? É, quase. Só que eu não fiz nada, não tem nada a ver com o que o senhor fez agora. Então, de repente, Quase acertou na sorte. É. Tem essa opção, é de múltipla escolha? Deixa eu ver. Mas não tem 180 não. Então, essa aí seria a resposta letra E. 176. Isso. Então, eram só essas 5 questões, né? Só essas 5 mesmo. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela aula. Nada, eu vou... Em plena sexta-feira. Oi? Desculpa o incômodo, porque hoje não é o dia da sua aula e a gente não, mas tá tudo doido, então não tem essa só o dia da minha aula, não. Quando tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, a gente marca de novo a aula assim, combina com mais alunos, de repente, que tenham acesso também, que possam assistir a aula. Ótimo, tá? ótimo. Então, fique tranquila, não tá incomodando nada, tá bom? O importante é tirar dúvida. Então, essa aula eu tô gravando, daqui a pouco eu vou mandar para vocês essas fotos e vou tentar jogar isso aqui pro YouTube, porque acho que o vídeo vai ficar grande, não vai dar para mandar direto para vocês. Aí também, der para compartilhar com a turma, pode jogar para eles. Vou sim compartilhar. Tá bom, valeu então, gente. Tá, tchau. Tchau, até a próxima. Bom final de semana. E feriado também. É verdade, aproveita o Dia das Crianças, hein? Com certeza. Tchau.